Jorge Jesus de volta ao Flamengo e jogador do Flamengo comete ato indisciplinar. Carlos Alcaraz voltando da Inglaterra. Isso e muito mais agora aqui no canal Flamenguista. Já deixa aquele like maroto, se inscreva no canal e ative o sino de notificação para ser notificado de quando sair um novo vídeo. Agora vamos às notícias e informações do Clube de Regatas do Flamengo. E nação rubro-negra, tá saindo aí uma notícia que Jorge Jesus iria assumir o comando técnico do Flamengo e substituir Felipe Luiz. E saiu também uma outra notícia aí, um boato, esse já foi mais um boato, que Jorge Jesus iria assumir o cargo de técnico do Flamengo e Felipe Luiz iria ser o seu auxiliar. Cara, essa notícia é um tremendo de um absurdo, tá? Porque isso não vai acontecer. Também a notícia é coligada com a seguinte forma: o Jorge Jesus iria assumir se Felipe Luiz não se classificasse para a próxima fase da Libertadores. Que eu acho que isso não vai acontecer, porque o Flamengo precisa de uma vitória simples para poder avançar para a próxima fase da Libertadores. O Flamengo vencendo o Deportivo Táchira por 1 ou 2-0, o Flamengo já está classificado. Talvez não em primeiro lugar ainda, mas em segundo ele passa. Agora, se o Flamengo golear o Deportivo Táchira dentro de casa, que é o que muito provavelmente vai acontecer, o Flamengo vai passar aí com tranquilidade no primeiro lugar. Até porque, como eu já havia falado em outro vídeo aqui, o Deportivo Táchira está quase sendo campeão do campeonato venezuelano. Na Libertadores, ele não briga mais por nada. Se ele perder, ele já está fora. Se ele ganhar, ele já está fora. E se ele empatar, ele já está fora. Nem chance de ir para a Copa Sul-Americana ele não tem mais. Então ele vai voltar as suas atenções, as suas forças para o que é mais palpável, digamos assim, que nesse momento é o campeonato venezuelano. Então não tem nada disso, de Jorge Jesus entrar no lugar de Felipe Luiz, né? E muito menos, eu acredito que o Felipe Luiz não seria auxiliar técnico do Jorge Jesus, até porque ele já virou um técnico profissional. Ele, no momento, é técnico do Flamengo e mesmo se ele fosse demitido do Flamengo, eu acredito que ele receberia outras propostas para treinar outros clubes aqui mesmo no Brasil. Até porque treinar o Flamengo é uma vitrine. Vocês concordam comigo? Porque o Flamengo é uma vitrine para jogador, é uma vitrine para técnico, é uma vitrine para tudo. O Flamengo é o Flamengo, cara. Igual o tamanho do Flamengo, não existe outro clube aqui no Brasil, nem aqui na América do Sul. Então, eu acredito que se o Felipe Luiz deixasse o Flamengo, ele provavelmente treinaria em outro clube e ser auxiliar técnico, por mais que fosse do Jorge Jesus, porque o Felipe Luiz sempre falou, sempre enaltece o Jorge Jesus e ele sempre diz que treina o estilo de jogo do Jorge Jesus, ele aplica dentro do time do Flamengo. Claro que não é completamente da mesma forma, até porque o Felipe Luiz tem as ideias deles, mas ele diz que se inspira muito no Jorge Jesus como treinador. Então não tem nada disso, tá? Felipe Luiz não vai sair do Flamengo. Eu acredito que até mesmo se ele não passasse para a próxima fase da Libertadores, ele iria sim entrar em uma crise dentro do Flamengo, mas acredito que demitido ele ainda não seria, tá? Até porque a diretoria do BAP é um pouco diferente da diretoria do Rodolfo Landim, que foi até a temporada passada. E nação, o jogador Peterson, que pertence ao Flamengo, que atualmente está emprestado à equipe do Juventude, cometeu mais um ato indisciplinar no time gaúcho. Isso mesmo, o Peterson, que já tinha sido emprestado para um clube lá de Portugal, voltou, foi emprestado ao Atlético Paranaense, cometeu um ato indisciplinar, foi devolvido ao Flamengo e o Flamengo emprestou ele para a equipe do Juventude. E agora, de novo, ele cometeu um ato indisciplinar. Quem trouxe essa notícia foi o jornalista Vene Casagrande. O Vene disse que entrou em contato com a diretoria do Juventude, mas a diretoria não quis falar o que foi que o jogador fez. Só falou que ele cometeu um ato indisciplinar e que vai ser punido por isso.
ele provavelmente vai treinar separado do grupo, ou até mesmo pode ser devolvido ao Flamengo. O Peterson, ele está querendo acabar com a carreira dele, porque diga-se de passagem, ele não joga porcaria nenhuma. Tudo bem que ele é das categorias de base do Flamengo, tinha muita gente que tratava ele até como um novo Vinícius Júnior, mas não chega nem na sombra, tá, do Vinícius Júnior. Ele é um jogador jovem ainda, tem acho que 22 a 23 anos, porém a cara dele parece que ele já tem uns 60, tá? Parece um jogador já aposentado, porque o cara tem a cara, o rosto dele, a lataria dele, cara, não é muito bonito. Ele é um jogador que não joga bem, tá? E ele tá querendo destruir a carreira dele, porque já é a segunda vez que ele comete atos indisciplinares nos clubes que ele passa, cara. O Flamengo recebeu ele de Portugal, emprestou pro Atlético Paranaense. Lá ele foi cometeu um ato indisciplinar. O Atlético Paranaense devolveu ele pro Flamengo e o Flamengo arrumou um novo time, que é o Juventude, no qual ele está emprestado agora nesse presente momento. Ele ainda tem um contrato vigente com o Flamengo. Então, o Juventude pode ser que queira devolver ele para o Flamengo, assim como o Atlético Paranaense devolveu quando ele cometeu um ato indisciplinar lá na equipe do Atlético, lá no Paraná. Então, cara, esse jogador é um cara que está querendo acabar com a carreira dele. Também, o Lohan, não muito tempo atrás, também cometeu alguns atos aí, digamos assim, indisciplinares. Por quê? Ele ia lá para a Rússia, quando chegou no aeroporto, desistiu de ir junto lá com o empresário dele, não sei o que foi que aconteceu de fato, desistiu, voltou para o Flamengo, depois ia ser emprestado para um clube aqui no Brasil, se eu não me engano, era o Fortaleza. Se eu tiver enganado do clube aí, comenta aí embaixo aí, era o Fortaleza, o Sport, o Ceará, algum time aí, mas era um clube de Série A, nessa temporada 2025, e ele disse que não ia, bateu o pé e disse que não ia, e preferiu ficar no Flamengo, e agora tá lá pegando banco. Isso pra mim é um ato indisciplinar. O que está acontecendo com os jogadores que estão querendo jogar suas carreiras fora? Cara, tem tanta gente aí, tanto jogador bom, tanto cara talentoso, que quer dar a vida por uma oportunidade em um grande clube como o Flamengo para virar jogador profissional, e esses caras nem mal saíram das fraldas, mal subiu pro profissional, já tá com o ego lá, ó, desse tamanho. Então é uma situação um pouco complicada. Eu acredito que sim, o Flamengo tem que ter um acompanhamento psicológico com esses jogadores, porque esses atos indisciplinares não pode acontecer. O Lohan tem muito futebol, eu vejo um grande potencial nele, só que ele fica cometendo essas coisas. E o Peterson, o Flamengo já não vai querer ficar com ele mesmo, a não ser que ele comece a despontar de repente aí, mas acredito que isso não vai acontecer, que até agora ele não mostrou o futebol que ele realmente apresentou nas categorias de base, então acredito que não vai ser agora que ele vai de repente virar um craque aí de uma hora para outra. E nação rubro-negra, segundo o jornalista Vene Casagrande também, o empresário de Carlos Alcaraz está viajando para a Inglaterra para resolver a situação de Alcaraz por lá. O Alcaraz quer permanecer no Everton, porém, entretanto, todavia, ele ainda não bateu a meta que obriga o Everton a comprá-lo em definitivo. E a Premier League, o último jogo, a última rodada dessa temporada agora atual, a temporada 2024/2025, vai ser nesse próximo final de semana. E por mais que o Alcaraz entre em campo e seja titular o jogo inteiro, mesmo assim ele não vai bater a meta que obriga o Everton a comprar ele em definitivo. Então o que é que acontece? O empresário dele está viajando para a Inglaterra para negociar com o Everton, para ver o que é que acontece, porque provavelmente o Everton vai pechinchar com o Flamengo. Ele vai chegar lá no Flamengo e vai falar: aí, Flamengo, você quer me vender o jogador? Só que ele não bateu a meta, então não tem obrigação de comprar. Ou você vende para mim, ou eu te devolvo. E aí, o que você vai querer? No Flamengo, eu acredito que o Alcaraz não vai permanecer. Por mais que ele não permaneça no Everton, o Flamengo vai dar um jeito de vender ele para outro time, ou emprestar ele para algum outro time aí da Europa, porque ele já deixou bem claro que ele não quer voltar para cá, para o Flamengo. Ele quer permanecer na Europa, jogando em algum time por lá. O Everton
não vai precisar acionar a obrigatoriedade de compra pelo direitos federativo do jogador. Então, se o Flamengo não quiser vender e quiser, de certa forma, querer recuperar o dinheiro que foi investido na contratação de Alcaraz, que eu acho que isso não vai acontecer, porque o jogador se desvalorizou, ele não é titular do Everton, ele é reserva dos reservas, entra de vez em quando. Então, acredito que o dinheiro que o Flamengo pagou nele, o Flamengo não vai recuperar. Então o Flamengo vai ter que baixar o preço para poder se desfazer do jogador. Porque na atual gestão do BAP, juntamente com o José Botto, eles entendem que foi um erro a aquisição, a contratação de Alcaraz. Porque eles entendem também que o Alcaraz não se encaixa no modelo de jogo do Felipe Luiz. Ou seja, no modelo de jogo que o Felipe Luiz implanta dentro do Flamengo. A diretoria, juntamente com o Felipe Luiz, eles entendem que o Alcaraz não se encaixa no modelo de jogo do Felipe Luiz. Então o Flamengo vai ter que vender o jogador. Vender aí um pouco mais barato. Se eu não me engano, parece que foi pago pelo Alcaraz, foi 22 milhões de euros ou foi 20 milhões de euros. O Flamengo vai ter que baixar aí para 15 ou 10 milhões de euros para poder ter uma parte do dinheiro investido de volta. Porque o dinheiro que realmente investiu, isso aí ele não vai conseguir recuperar. É isso aí, nação rubro-negra, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez eu quero pedir a você que se inscreva aqui na bagaça do canal. Mano, se inscreve no canal, estamos quase chegando a 1000 inscritos aqui no canal. Então se inscreve para dar aquela fortalecida. Eu preciso muito que vocês se inscrevam, porque tem muita gente que me assiste aqui e não se inscreve no canal. Então se inscreve, dá o like e ativa o sino de notificação para ser notificado, hein? Valeu, falou e saudações rubro-negras!